Bíblias em Atos 1:8. Aliás, 6-8. Atos 1, 6-8. Atos capítulo 1, versos 6-8, diz assim a Escritura. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos nos dirigir a Deus em oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração por esta manhã, a oportunidade de estarmos juntos, dia do Senhor, para crescermos, ó Deus, na compreensão de tua palavra. E agora fala ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais desejo pela verdade, sede, ó Deus, pela justiça. Receba a nossa gratidão, perdoa nossos pecados. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós estávamos falando que no Antigo Testamento, como é que ocorrem missões? É chamado missões ao contrário. Por que missões ao contrário? Os povos vinham até Jerusalém para ouvir acerca de Cristo. Isso. Ao invés de Deus enviar missionários às nações vinham até Jerusalém. A dinâmica era, pelo cumprimento da aliança, na própria aliança, Deus disse que se o povo fosse fiel, o resultado seria o quê? Prosperidade, bênção sem medida. E isto atrairia os povos até Jerusalém. E eles então mostrariam qual era o motivo de tal prosperidade e tamanha bênção, o Deus da aliança. E ofereceriam então a aliança aos povos. Né? Então vejam, é aquilo que nós temos falado desde sexta-feira. O Deus de Israel não é o Deus de Israel. É o Deus revelado a Israel, mas é o Deus de toda a terra. Né? Não é um Deus nacional. Isso é uma coisa muito interessante, porque até o Antigo Testamento, os deuses eram deuses dos povos. Cada povo tinha os seus deuses, eram politeístas, tinham seus deuses. E quantos deuses pode ter um politeísta? Quantos quiser. Então era muito comum ele também começar a introduzir deuses de outros povos no seu panteão, né? Vamos dizer, no grupo de deuses que ele reconhecia para poder adorar. E Yahvé mesmo, o Deus de Israel, era adorado em outros povos. Né? Mas veja, não como o único Deus. Isso é uma coisa muito interessante, veja. No final de Josué, no livro de Josué, nós temos Josué dizendo: escolhei hoje a quem servais. Aos deuses de vossos pais, da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus cuja terra habitais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lançai dentre vós os ídolos que há entre vós. E vejam, isso quer dizer que durante a conquista da terra, o povo continuou idólatra. Lançai de vós os ídolos que há entre vós. Então Deus cumprindo a promessa, e o povo continuava a ter ídolos. Agora a pergunta é: quantos deuses existem? O Deus verdadeiro só existe um Deus verdadeiro. Como que eu, se conheço esse Deus verdadeiro, adoro um outro Deus? A questão é, se eu adoro outro Deus, eu creio que há outro Deus além de Yahvé? Então eu conheço Yahvé de fato? Porque se eu conheço a Deus de fato, Yahvé, o único Deus verdadeiro, eu sei que há quantos deuses? Um só. Se eu estou adorando um outro junto com Yahvé, o que isso me mostra? Que eu não conheço de fato Yahvé, porque se eu conhecesse de fato, eu saberia que existe um único Deus e é Ele. Então veja como a questão da idolatria é uma coisa extremamente perigosa. Quando você é um idólatra, você estabelece outros deuses, você está mostrando que não conhece Yahvé. Porque quantos deuses existem? Só um, e é Yahvé. Se você conhecesse o único Deus verdadeiro, você jamais buscaria outro Deus, porque você sabe que não há outro. Né? Então,
Isso, meus irmãos, é uma coisa muito importante. No Antigo Testamento, quando nós vemos, por exemplo, o povo começar a adorar ao Senhor, né? Então, Deus revela o seu nome através de Moisés. Qual era o seu nome? Eu sou o que sou. O verbo raiar no hebraico, o verbo ser, está compondo o tetragrama sagrado, as 4 letras, né, que compõem o nome de Deus. Yahvé, o verbo raiar está ali, provavelmente indicando que Yahvé é uma contração, um resumo da expressão eu sou o que sou, ou eu sou. Mas veja, Deus revela o seu nome para mostrar ao povo quem ele era, o eu sou. Em que ambiente, em que contexto, em que situação você fala o seu nome? Você é inquirido. Você é inquirido, mas aí você está sendo inquirido. Mas quando naturalmente você diz? Quando você está se apresentando. Então, Deus está se apresentando ao povo. Por quê? Porque o conceito de Deus, antes de Deus revelar o seu nome, era o Deus de nossos pais. Qual é o nome? Não sei. É o inominado. Não sei. Então, Deus revela o seu nome através de Moisés. E quando ele faz isso, ele não está apenas dizendo o seu nome, mas ele está se apresentando, ele está buscando o povo para um relacionamento, né? Quando você diz, é isso, você já se sentiu assim, todos nós, né? Quando um estranho te chama pelo nome, você não se sente um tanto estranho, né? Você se sente em desvantagem, porque ele sabe quem você é, mas você não sabe quem ele é. Vejam como isso é interessante. O nome é uma abertura. Se ele sabe o seu nome, ele tem uma abertura que você não tem. Então você se sente desconfortável. Você já, peraí, você me conhece de onde? Você já vai querer saber, porque você fica numa situação como que em desvantagem nesse relacionamento. Então você quer saber o nome dele, de onde ele vem, quem ele é, como se ele sabe, para você poder igualar a situação, né? Então vejam como isso é poderoso, quando você conhece o nome de alguém. Então quando Deus revela o seu nome, ele está se abrindo para um relacionamento, está dizendo, eu sou Yahvé, eu sou o que sou, este é o meu nome, né? Para que o povo então se aproximasse dele. Mas então vejam, quando o povo estava no Egito, você tem os deuses do Egito. O povo conhecia, sabia os deuses do Egito, são deuses geralmente híbridos, né? Misturados homem e animal, né? Horus, você tem Horus, que é cabeça de falcão, corpo de homem, né? Você tem Anubis, que é se não me engano, é ele que tem o corpo de cabeça de lobo, de chacal e corpo de homem. Então todos eles são híbridos, e às vezes até animais, como o crocodilo era divinizado também, era um deus para o Egito. Então veja, são vários deuses, mas eram deuses nacionais. Então a pergunta é, quando Moisés chega e diz que o Deus dos pais o mandou, que o nome dele é Eu Sou, o que o povo entendeu? Será que ele entendeu que este era o único Deus verdadeiro? Ou o povo entendeu que este era o Deus de Israel, o Deus nacional, assim como os povos têm os seus deuses, o Deus de Israel é este, Yahvé. Muito provavelmente, eles entenderam que era o Deus deles. E que com o passar do tempo, eles foram entendendo que este Yahvé é o único Deus, não há outro Deus. Você tem o Shema, né? Deuteronômio 6:8. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então veja que aí você já tem uma especificação. Eles vão entendendo que esse Yahvé é o Deus sobre toda a terra, não é apenas o Deus de Israel. É o Deus que criou todas as coisas. Aí vem Moisés para dar Gênesis, dar o Pentateuco, que é uma espécie de composição do povo, de história do povo. Gênesis parte do geral para o particular. Parte do mais geral possível, que é a criação de todas as coisas, e vai afunilando até Abraão, para explicar a origem do povo, a história do povo. Um povo sem história, um povo sem identidade, sem passado, né? Ele precisa de uma origem, ele precisa de uma explicação de sua própria existência. Então, o Deus de Israel não é um Deus de Israel, mas o Deus de toda a terra revelado a Israel. Sempre foi isso.
Nós vimos ontem, né? A promessa de Deus a Abraão: em ti são benditas todas as famílias da terra. Vimos que isso se refere ao planeta, todas as nações, não apenas Israel. Então, o propósito de Deus sempre foi abençoar todos os povos, não apenas Israel. Né? Então, veja, antes da composição do povo, antes do chamamento de Abraão, onde estava o povo de Deus? Quem era o povo de Deus? Antes de Abraão ser chamado. Não tinha? Isso não foi uma pergunta, foi uma afirmação, não tinha. Veja, lembram-se que nós falamos da doutrina do remanescente fiel? O que é a doutrina do remanescente fiel? O que é remanescente? Isso. Lembra-se que nós falamos disso? Não se esqueçam, essa doutrina é muito importante. Nunca houve ou haverá tempo em que não haja povo de Deus na terra. Sempre haverá povo de Deus na terra. Então, Elias, por exemplo, fala: Senhor, mataram todo mundo, todos os profetas, eu fiquei sozinho. Deus diz: não, eu guardei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então, mesmo quando você acha que você está sozinho, você não está. Né? Deus guardou os seus, ainda que um remanescente, um pequeno número, mas existe um povo de Deus que Deus guardou. Nunca haverá momento em que não haja povo de Deus sobre a terra. Então a questão é, antes de Abraão, onde estava esse povo? Na terra, com certeza. Mas quem era? Bom, antes de Deus escolher Abraão, na verdade, concretizar na história a sua escolha eterna, né? De fazer de Abraão um povo, uma espinha dorsal, para que os povos se aconchegassem em Israel, como já disse, né? Missões ao contrário. Né? Antes de isto acontecer, Deus pensava os seus eleitos em toda a terra, através de revelação direta. Hã? Entenderam isso? Então não havia um povo, mas havia eleitos de Deus em toda a terra, e Deus se revelava a esses específicos, e essas pessoas individualmente conheciam o Deus verdadeiro. Não. Eram pessoas espalhadas, exatamente. Aleatório é um termo exato. Isso, espalhadas, né? Pela terra. Então veja, nós temos exemplo disso na Bíblia. Abel foi um. Não, isso, vamos dizer, isso já no início, né? Era um filho de Adão, alguém que estava diretamente ligado ainda à ordem da criação. Mas estamos falando de pós-diluviano. Próprio Noé. Mas Noé era só mesmo. Pastor, e Noé? Só que Noé. Não, Noé e sua casa. Pois é, mas só os seus. Exato, mas é um remanescente. Deus preservou. Que é, vamos dizer, o mínimo, né, que nós vemos nas escrituras. O remanescente ali porque Deus eliminou uma humanidade inteira e ficou apenas com uma família para repovoar a terra. Nós vamos voltar aí para falar das 70 nações. Mas veja, nós temos exemplos na Bíblia. Quem foi Jó? Quando Jó viveu? Há muito tempo. Bastante. Que Jó vive antes de Abraão. Jó viveu no período patriarcal ou pré-patriarcal, né? Ou seja, ele foi contemporâneo de Abraão ou até antes. Por que eu posso dizer isso? Porque Jó sacrificava pelos seus filhos. Porque não há nenhuma referência a Israel no livro. Não há referência a povo. Então ele vivia uma época, ou ali, contemporâneo de Abraão, onde havia patriarcas, né? Ou seja, o homem da casa, o Senhor, ele era profeta, sacerdote e rei, ele era aquele que governava a sua casa, era aquele que falava de Deus para a sua casa e aquele que representava a sua casa diante de Deus. Os patriarcas eram isso.
Noé sacrificava pelos seus filhos. Nós vemos isso no capítulo 1. E não há nenhuma referência a Israel, povo, lei, qualquer coisa. Então é um período anterior à formação do povo, ou contemporâneo ainda dos patriarcas, mas dali para trás, não para frente. Não é? Um outro exemplo. Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Não, mentira, esse era Jetro. Ele é sacerdote do rei Altíssimo, sacerdote de Salém. Salém é Jerusalém, Melquisedeque em hebraico quer dizer rei de justiça. E ele era rei de Salém. Salém é Jerusalém. Jerusalém quer dizer fundamento da paz. Não é? E ele reinava, portanto, em Jerusalém na época de Abraão. E quando nós vemos o autor aos Hebreus falar que quem paga o dízimo é inferior àquele que recebe, ele coloca Melquisedeque acima de Abraão. E diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo é El Elyon, em hebraico. O Deus que Abraão adorava era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É interessante que ele então vê que o El Elyon de Melquisedeque é o seu mesmo El Shaddai. Ele reconhece o único Deus verdadeiro que Melquisedeque adorava com o nome de El Elyon, o Deus Altíssimo. Pastor, você já viu algumas correntes que falam que uma cristofania, que Melquisedeque era Jesus? Não é Jesus. Ele é um tipo de Cristo, é diferente. Né? O que é um tipo? Um tipo é uma linguagem teológica de uma figura profética, uma figura que tem um cumprimento. Então, se distingue da figura exatamente pelo cumprimento. Todo tipo tem um antítipo. O antítipo é o cumprimento do tipo. Então, se você tem uma figura, né, uma linguagem figurada, isso representa tal coisa, é simbólico, tá, tudo bem. Mas o tipo é mais do que isso. Ele é uma figura que aponta para um cumprimento, como se fosse uma profecia. Entende isso? É uma figura que vai alcançar um cumprimento lá na frente. Melquisedeque, ele existiu, mas ele é uma figura de Cristo. É um tipo. Então, ele representa Cristo na sua época, uma figura, não como se ele estivesse manifestando Cristo ali, não é isso. Ele é uma figura de Cristo em sua época. Esta figura de Melquisedeque aponta para Cristo, para o cumprimento, para a vinda do Messias que viria como profeta, sacerdote e rei, rei de Salém, de Jerusalém, o Messias, etc. É a figura de Melquisedeque cumprida de uma forma plena, lá na frente, como Cristo, como Jesus. Então ele é um tipo. Né? Não faz sentido que fosse Cristo, né? Qual seria o objetivo? Nenhum. O autor aos Hebreus pega a figura de Melquisedeque exatamente numa abordagem tipológica, para mostrar que Jesus é da ordem de Melquisedeque, que não tem começo nem fim. O que isso significa? Já me adiantei. Não tem começo nem fim. Será que... Foi o que eu perguntei. Exato. Então veja, será que a gente corre o risco de encontrar Melquisedeque aí, porque não tem começo nem fim? Claro que não. Começo e fim, para um judeu, especifica a linhagem. A linhagem dos sacerdotes em Israel era qual? Levita. No sumo sacerdote era araônica e depois especificado ainda a ordem zadoquita a partir de Davi. Então veja, você tinha uma linhagem, começo e fim. Né? Um percurso de genealogia. Mas Jesus não tem. Não que ele não tem genealogia, ele não tem percurso sacerdotal. Ele é um sacerdote fora da ordem do Antigo Testamento. Por isso, o autor aos Hebreus pega a figura de Melquisedeque, que não era do povo de Deus, né? É nessa época aí, não era do povo de Deus no sentido descendente de Abraão, ele não era, ele era de outro povo, né? Ele era um cananeu que conhecia Deus verdadeiramente, e era um sacerdote do Deus Altíssimo. E pega então um estrangeiro, que portanto não tem linhagem alguma de Israel, para dizer que Jesus é sacerdote para sempre. Então veja como que a figura
de Melquisedeque, que não tem linhagem, não, nesse sentido, essa figura se cumpre em um sacerdote eterno, um sacerdote que não tem começo nem fim, né? Que é o de Cristo. Então, a ausência da linhagem de Melquisedeque, que é dita como não tendo começo nem fim, essa ideia de começo, não ter começo nem fim, é aplicada a Cristo com o sentido de um sacerdócio eterno, né? Melquisedeque, portanto, é um exemplo disso, como alguém que não era da linhagem de Abraão e que conhecia Deus. Então, como conhecia Deus? Porque Deus revelou-se a ele, né? Então, no período anterior à formação do povo a partir de Abraão, Deus se manifestava diretamente ao eleito, né? E essa pessoa conhecia a Deus. Era assim que funcionava, né? A partir da formação, então, nós temos o povo de Israel nessa linhagem de Abraão, né? Isso é muito forte, né? Deus poderoso se revelando às pessoas para se deixar se conhecer, né? E hoje a gente também precisa dessa revelação através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence o mundo da justiça, das pecados, da justiça de Cristo, né? Para que a gente possa entender Cristo. Sim. Então, Deus continua se revelando, só que veja, agora não é uma revelação pessoal direta nesse sentido, né? De chamar a pessoa diretamente, mas através da palavra de Deus escrita, através de, vamos dizer, uma mediação da palavra que não havia naquela época, por isso Deus chamava diretamente, né? Hoje ele chama pela pregação da palavra, né? Nós até falamos, né, se um milagre pode converter alguém, né? Presenciar um milagre pode... O conhecimento de Deus sem essa revelação. Exatamente. Então veja, ainda que alguém presencie uma ressuscitação, não pode ser convertido, porque ele só pode ser convertido pelo conhecimento da palavra mediante o Espírito. Se não houver isso, né, não há conversão, né? Ele pode ficar extasiado, maravilhado, mas não vai conhecer a Deus sem a palavra mediante o Espírito, né? Então, isso é importante. Então, veja, no Antigo Testamento nós temos isto. Até a formação do povo, Deus chamava pensando de toda a terra, né? Por isso, vejam, é uma coisa interessante. Você encontra conceitos verdadeiros de Deus em religiões pagãs, né? Não muitos, mas alguns. Por quê? Porque são reminiscências de experiências verdadeiras de crentes em períodos muito antigos. Tradições que vieram, por exemplo, Jonathan Edwards acredita que tradições até pré-diluvianas sobreviveram pela família de Noé e que quando as nações se espalharam, as 70 nações de Gênesis 10, essas tradições a respeito de conhecimentos bíblicos foram também disseminadas em culturas pagãs. Então vejam, não estou dizendo que uma religião pagã é verdadeira, eu estou dizendo que é possível, eventualmente, você encontrar alguma verdade, alguma coisa correta, algum princípio verdadeiro em alguma religião pagã, que são sobrevivências de tradições antigas e de experiências de verdadeiros crentes em períodos muito antigos, que permaneceram nessas culturas, né? Aqui no Brasil é interessante, os jesuítas, eles acreditavam que Tomé havia passado por aqui. Já ouviram isso? Livro de Cristo. Passar em São Tomé também. Eu tenho uma coleção de livros de cartas escritos dos jesuítas, são uns 15, 20 livros. E muito interessante. E lá você tem Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e outros falando dessa crença. Por que isso? Porque os índios diziam... Bom, primeiro que os índios eram muito receptivos à palavra, né? O que os jesuítas acreditavam ser uma espécie de predisposição por algum ensinamento que eles já tinham recebido por algum cristão que havia passado por aqui. Então, eles acreditavam assim, né? Mas, na verdade, não era, né?
Tem um autor muito interessante, um antropólogo chamado Eduardo Viveiro de Castro. Ele escreveu um livro muito interessante chamado A Inconstância da Alma Selvagem. Esse livro, ele faz uma abordagem interessante sobre o sermão de Antônio Vieira, um padre que é até hoje um dos ícones da língua portuguesa. Os sermões dele são peças de escrito de língua portuguesa fascinantes. No seu sermão sobre o Espírito Santo, ele faz a seguinte comparação. Ele dizia que o europeu era como mármore e o ameríndio, o indígena, como a murta. A murta é um arbusto, né? Uma planta. Ele dizia que para você moldar o europeu, você tinha que esculpir, era duro, como mármore. Né? Era difícil. Mas uma vez que você esculpiu, ficou ali. Agora, o índio, o ameríndio, o indígena, você era como a murta. Né? A planta você lá corta, facinho. Só que na semana que vem está assim. Né? Então já está tudo fora. Então, o índio, o ameríndio, o indígena, ele aprendeu desde sempre a manipular o europeu. Ele dizia o que o europeu queria ouvir para que pudesse ganhar as coisas que ele queria. Né? E isso aí acontece muito, viu? Em missões. Você tem que ter muito cuidado em povos como indígenas, africanos. É muito comum esse tipo de coisa, de eles rapidamente querer aceitar o que você está dizendo, não porque eles foram convertidos, mas porque eles estão interessados em coisas que você pode dar para eles. Exatamente. Então, às vezes, em relato, a tribo inteira foi convertida. Vocês já viram conversão no atacado? Eu nunca ouvi falar. Né? Todos eleitos? É difícil você achar todos eleitos em uma família. Agora, imagina uma tribo toda. Aí vem o relatório missionário, 300 convertidos. Tem que ir com calma. Nesse negócio de relatório, eu não gosto desse negócio. Né? Porque isso aí geralmente não espelha aquilo que é a realidade. Bom, então veja, voltando aos índios. Então, os índios diziam aqui no Brasil que Sumé havia passado por aqui, Sumé. Pela semelhança com Tomé, os jesuítas acreditavam que o apóstolo Tomé havia passado por aqui. No Rio de Janeiro, há numa praia, umas pedras bem no lado do mar, assim, na encosta, onde você tem como se fossem pegadas, afundadas na pedra, assim, pegadas, parece pegada mesmo, sabe? E os índios diziam que Sumé tinha deixado aquilo. Então, incrível que eu já ouvi essa história. Já ouvi essa história, até passagem, e eles falavam que era aqui do Mato Tudo. É uma pedra aqui do Mato. Também tem aqui? Pé de Jesus, né? Você vê. Então tá bom, eu vou acrescentar isso também. Então veja. Então há isso, obviamente isso é uma lenda, né? Não tem nada, Tomé não passou por aqui, não é isso. Mas é interessante como essas coisas são faladas, né? Mas no caso do Brasil, por uma questão que não tem realmente nada a ver com a verdade, né? Mas então vejam, em Gênesis 10, logo depois do dilúvio, nós temos as chamadas 70 nações. O número 7 para os judeus significa o quê? Perfeição, ou totalidade, né? Uma ideia de algo completo, como as 7 igrejas de Apocalipse, as 7 taças, sempre uma ideia de algo completo, inteiro, né? A ideia da perfeição também. O número da Trindade é 777, né? Não só de Boeing, né? O nome da Trindade também 777. E você tem a Trindade satânica em Apocalipse, que é o número da besta, o 666, né? O 6 para o judeu é aquele que é quase 7, né? Quer ser o 7, não é, né? É o que disfarça, é o que finge, né? Mas não é o 7. Então, mas veja, o número 7 na numerologia significa isso, perfeição ou completitude. Mas na cultura hebraica significa o gentil. Tá bom? Sim. O 7. O 7 é o número do gentil. E o 12, o número de Israel.
Veja, Lucas, que é o autor mais gentílico que nós temos dos evangelhos, como temos falado, Atos, o segundo livro de Lucas. Vocês sabem que Lucas é o maior autor do Novo Testamento, né? Somando o evangelho de Lucas e Atos, dá quase 30%, 27% do Novo Testamento. Ele é o maior autor do Novo Testamento. E ele não é judeu, é o único autor gentílico, é Lucas, né? E ele faz questão de falar Veja, Jesus enviou de dois em dois. Quantos? Só 70? Ele envia de 2 em 2 2 vezes, não é isso? Ele envia 12 de 2 em 2 e envia 70 de 2 em 2. O 12 significa o quê? A evangelização do judeu. O 70 já antecipa a evangelização dos gentios, né? Lucas, ele vai selecionar um material mais voltado para o gentio. Enquanto Mateus, que é o evangelho mais judaico, ele registra o Sermão do Monte na Galileia, Lucas, ele vai registrar no capítulo 6 o chamado Sermão da Planura, que é um Sermão do Monte adaptado a uma realidade mais gentílica, né? E o 7, portanto, tem essa ideia, né, por causa das 70 nações. Se você abrir lá em Atos capítulo 6, na chamada eleição dos diáconos, né, qualquer estudioso do Novo Testamento, de fato, não vai reconhecer ali diáconos. Não é que não haja diáconos, os diáconos existem, mas não havia diácono naquela época de Atos 6. Né? A palavra diácono não acontece, não ocorre no texto. Existe o verbo diaconel, que é o verbo servir, que é aplicado de forma extremamente lata, ampla no Novo Testamento. E se você for ver lá, né, dá uma olhadinha lá, vira aí, só para vocês, Atos 6. Vejam como Lucas narra este episódio. Houve dissensão, murmuração, por quê? Qual foi o problema? O que aconteceu? As viúvas helenistas. O que é uma viúva helenista? O que é um judeu helenista? Então veja, Helene em grego quer dizer grego. Helena quer dizer grega. Tá? Então um judeu helenista é um judeu de fala grega. É um judeu nascido fora da Judéia. Um judeu de cultura grega, mas judeu. O que acontecia? Os judeus não cristãos, os judeus da Judéia, eles tinham uma prática muito nobre de acolher as viúvas verdadeiramente viúvas. O que era uma viúva verdadeiramente viúva? Que vai realmente morreu. Era uma viúva com uma idade já avançada, cujo marido havia morrido e não tinha filhos para cuidar dela. Porque se ela fosse uma viúva jovem, ela teria que se casar. Ela se casaria logo. Houve apoio, hein? Tem que trabalhar. Certo. Então veja, uma viúva já com uma certa idade, que já não atraísse mais um casamento, ela não teria condições de sustento. Então o que o judeu da Judéia fazia? O judeu, ele dava comida diária a essas viúvas. Então essas viúvas, agora helenistas, as viúvas de judeus nascidos fora da Judéia, se encontrassem nessa situação de não ter sustento, por não ter marido nem filhos, elas davam um jeito de ir para a Judéia, porque lá elas sabiam que teria comida todo dia. Vocês lembram daquela viúva pobre que deu todo o seu sustento? 2 moedinhas de cobre, que era equivalente a 1/3 de um dia de um trabalhador comum? Então pegue aí o nosso salário mínimo, divida por 30 para achar um dia. E divida esse um dia por 3. Isto era todo o sustento dela. Né? Então veja, não chega a R$50. E era todo o sustento dela, se fosse na nossa época. Né? Qualquer um de nós colocar um chapéu ali na Ercílio Luz, ali, em qualquer lugar aí, ficar meia hora, consegue mais R$50, sentar no chão ali, né? Então veja, ela era uma mendiga, uma viúva que não tinha nada, não tinha sustento e que era sustentada
assim pelos judeus. Então, o que fez a igreja de Jerusalém? A igreja, os cristãos judeus, adotaram a mesma coisa, continuaram essa prática. Mas, em certo momento, começou a discriminar as viúvas nascidas fora da Judéia, privilegiando as viúvas da Judéia, dentro da igreja. Então, este foi, vamos dizer, o estupim do estabelecimento dessa liderança que nós vemos aqui. Como é que os apóstolos são chamados no verso 2? Está aí, como eles são chamados? É isso? Não. No verso 2, como os apóstolos são chamados? 12. Os 12. 12 é um número, né? Mas veja, esse número representa o quê? Os apóstolos, 12. Quantos eles deveriam escolher? 2. Não. Está aí. Eles tinham que eleger quantos? 7. Por que não 5, 8, 10? Por que 7? Porque, veja, eram judeus helenistas. Judeus nascidos fora da Judéia. Portanto, o número representativo do gentil, eles não eram gentios, eram judeus helenistas, mas do mundo gentílico era o 7. Então, o que nós vemos aqui é a composição de uma liderança judaico-helenista. Uma liderança de judeus helenistas, de judeus nascidos fora da Judéia, para trabalhar, evangelizar, assistir os judeus nascidos fora da Judéia que estavam em Jerusalém. Por isso, 7. Diz aqui, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Quem é que fazia esse serviço até então? Os 12. Eles estão dizendo, vamos então eleger 7 para fazer isso. Mas será que era só isso? Veja, toda a lista nas Escrituras, ela está em ordem decrescente, do maior para o menor. Toda a lista. Então veja, quem foi eleito? A lista. Quem era o mais importante? Está aí no verso 5. Estevão. Depois. Filipe. Então veja, Estevão, e ainda é dito, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Por quê? Foi o primeiro mártir. Ele foi o mais importante desses 7. Segundo, Filipe. Quem foi Filipe? O maior evangelista de Atos. E quem é o último? Nicolau. Alguns acreditam que, lembram-se dos Nicolaitas de Apocalipse, uma ordem imoral dentro da igreja? Alguns acreditam que esse Nicolau aqui, que é o único, veja, ele não era nem mesmo judeu helenista, ele era um prosélito. O que é um prosélito? Um gentil convertido ao judaísmo. Ele não era nem judeu, ele era um gentil que havia se convertido ao judaísmo. Alguns acreditam que esse Nicolau é o pai dos Nicolaitas lá de Apocalipse, que ele se desviou daqui, e esse é um princípio interessante, porque dos 12, um era diabo, E dos 7 parece que um também. Bom, mas de qualquer forma, veja, o que nós temos aqui? Todos nomes helênicos. Todos judeus helenistas, e um nem judeu helenista era gentil de fato. Por que tudo isso? Escolhei dentre vós 7, todos eles judeus helenistas. Para quê? Para trabalhar com judeus helenistas. Então o que nós temos aqui é uma divisão de trabalho. Os apóstolos continuaram trabalhando com os judeus da Galileia, da Judéia, e estes aqui trabalhariam com judeus que estavam lá, mas que eram nascidos fora da Judéia. Eles foram eleitos para servir à mesa, é isso? Estevão morreu porque deixou cair uma coxa de frango no colo de alguém, foi isso? Por que Estevão morreu? O que ele estava fazendo? Pregando a palavra. Vocês já viram o diácono ter como ofício pregar a palavra? É isso? É ofício diaconal pregar a palavra, sim? Exatamente.
Será que então Estevão estava fazendo algo fora do seu ofício, algo que ele não deveria fazer, e ainda apoiado pelo Espírito que fazia com que ele fizesse milagres ainda? Vocês já viram milagre, diácono fazer milagre? O único milagre que eu já vi um diácono fazer foi da subtração do gasofilácio, e foi triste. Né? Então, veja. Diácono não faz milagre. E além disso, Filipe, no capítulo 8, ele batiza um eunuco. Já viram diácono batizar? É do ofício do diácono batizar? Não. Então o que nós temos aqui não são diáconos. Qualquer estudioso do Novo Testamento não vai dizer que aqui são diáconos. Existem os diáconos, veja. A primeira referência a presbítero está no capítulo 11. Não havia presbítero e diácono ainda. Né? O que nós temos aqui é a composição de uma liderança judaico-helenista para trabalhar com judeus helenistas na Judéia. E veja, a quem Estevão foi pregar? Vejam o verso 9. Alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, todos judeus helenistas, todos de fora da Judéia. Então, Estevão foi pregar a judeus helenistas que estavam ali na Judéia. Então veja a importância do número 7, a importância de nós entendermos isto. O envio dos 70, os 7 que são escolhidos aqui, porque é uma referência ao mundo helênico, ao gentil, embora aqui fosse judeu, mas um judeu que morava no meio gentílico. Por isso, o número 7. E por que o 7? Por causa das 70 nações de Gênesis 10. A tabela das nações que é referida ali. Né? Mas isso para os irmãos, então, apenas entenderem isso, como o número 7, ele tem esse significado também. Na numerologia, é perfeição, algo completo. Mas na cultura, significa o gentil. É o número do gentil. O 12, o número de Israel. Por favor. Mas pensando um pouquinho nessa condição da escolha para que esses homens levassem a palavra para os helênicos, né? Helenistas, a expressão do servir as mesas, no verso 2, no final dele, me chamaria atenção para essa questão diaconal. Exatamente. Então, ocorre o verbo diaconel, com certeza. Mas o verbo diaconel significa servir, né? Assim como o substantivo significa um servo. Né? No caso aqui, o que foi o estupim para isso foi o servir as mesas. Né? Foi a questão da distribuição das ofertas. Mas claramente, pelo desenvolvimento do texto, não foi só isso. Porque eles assumiram a pregação e o cuidado dos judeus helenistas. Então percebe-se que os apóstolos realmente fizeram uma divisão. Não que esses 7 fossem no mesmo nível dos apóstolos. Porque, veja, quem evangeliza Samaria? Filipe. Mas, depois desce Pedro e João, oram por eles para que eles recebessem o Espírito. Então, veja, eles eram uma liderança que era acessória, né? Eram assessores dos apóstolos, mas não no mesmo nível. Né? Os apóstolos continuavam sendo o padrão da liderança, a liderança maior. Né? E certamente esses 7, eles também existiram por um tempo determinado. Nós não vemos continuidade disso. Foi num período de início, né, da igreja. Né? Tem uns aí que não se vê mais falar deles, né? Só se fala do Filipe e Estevão. Só, que temos aqui em Atos, sim. Exato, exatamente. Eu tenho um texto escrito na Fides exatamente sobre essa liderança judaico-helenista de Atos 6. Bom, mas... então, voltando para Atos 1:8, veja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já estava presente no Antigo Testamento, sim ou não? O que foi o derramamento do Espírito?
No Antigo Testamento, o Espírito Santo fazia o quê? Mas sobre alguns, como Davi, por exemplo, sobre o gênero de azeite, o gênero de Espírito, pode ser A unção, sim. Veja, o que o Espírito fazia no Antigo Testamento é exatamente a mesma coisa que faz no Novo. A mesma coisa. Então, o que é o derramamento do Espírito? É a diferença entre parcialidade e plenitude. Então, ele fazia a mesma coisa, só que numa era de uma presença parcial, de uma atuação parcial. No Novo Testamento, é uma atuação plena. Né? Então, por exemplo, havia dons espirituais no Antigo Testamento? Claro que sim, com certeza. Por exemplo, Profecia? sim. Veja, você tinha, mas aí foram orações, né? Não era dom. O dom você não ora, né? O dom você cura simplesmente, não tem oração no dom. Né? A sombra de Pedro curava. Isso é dom. Né? E não tem doença difícil nem fácil. Né? Então, veja como os neopentecostais deram uma acalmada aí depois da pandemia, porque não conseguiram dar conta da Covid. Né? Então, a questão de cura, deu um pouco de... Né? Abaixou um pouco porque ficou claro que não existe esse dom mais. Então, veja, não é que Deus não pode curar. Eu posso orar e, se na vontade de Deus, Ele cura. Isso não é dom de cura. Dom de cura é curar qualquer coisa, independente se a pessoa crê ou não. Isso é dom. Né? O dom de cura. Isso não existe mais. Né? Então, veja. O que nós vemos no Antigo Testamento são outros tipos de dons que Deus capacita a sua igreja de acordo com a necessidade dela. Então, havia, por exemplo, os dons militares. Davi diz assim: bendito o Senhor que me adestra as mãos para a guerra, os dedos para como é? As mãos para a guerra, os dedos para a batalha. Ou ao contrário, mas isso aí. Se você ler, por exemplo, o relato dos valentes de Davi, botam o Homem-Aranha e o Batman no chinelo. Né? Que sozinho matava 300. Quando eles batem tanto sangue, né? Grudava, né? Sozinho matava 300. Isso não é normal. Davi, quando ele mata Golias, você já viu alguém com força suficiente para cravar uma pedra na testa de alguém? Mesmo com a funda? Não, isso não é normal. Deus concedeu a Davi naquele episódio uma força sobre-humana. Isso aí não acontece. A força para você cravar uma pedra na testa de alguém, mesmo com uma funda, que é isso? Tem que ser muito forte para isso. Né? Sansão. Né? Sansão. São todos dons espirituais. Você já imaginou se Deus desse a força de Sansão para um pastor hoje? Ia ser uma beleza. Reunião de conselho há 2 minutos. Um tapa na mesa, tudo resolvido. Tá certo que ia ser uma mesa por reunião. Mas um tapa na mesa, todo mundo concorda, tudo resolvido. Então veja. Por que Deus não dá a força de Sansão para um pastor hoje? Porque essa não é a realidade da igreja. No Antigo Testamento, a igreja era um povo que lutava militarmente, fisicamente contra outras nações. Então fazia sentido você dar habilidades bélicas, força, fazia sentido. Para nós hoje não faz sentido. Não é? Então havia dons militares, havia dons de sabedoria. Por exemplo, a sabedoria de Salomão. Os dons de interpretar sonhos de Daniel, de José, que eles não apenas interpretavam, mas aplicavam com extrema sabedoria, né? Aquilo que entendiam. Né? Havia dons de artífices, né? Para fazer, por exemplo, os utensílios do tabernáculo. O texto, Deus disse, eu colocarei neles o meu espírito. Né? Exatamente. São dons espirituais, para uma realidade de uma igreja diferente. Então veja, quem fazia isso? O Espírito Santo. Quem convertia? O Espírito Santo. Quem dava as revelações? O Espírito Santo. Ou seja, fazia exatamente a mesma coisa. Só que na realidade do Antigo Testamento, em uma época parcial. Né? E o que nós temos no Novo Testamento, então, é a plenitude do Espírito. A era da plenitude do Espírito.
E isso faz toda a diferença, né? Então, quando se diz aqui, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, mostra exatamente aquilo que nós falamos no início. Vejam que a religião de Israel não era uma religião de um Deus nacional, era de um Deus de toda a terra. Os povos deveriam vir até Jerusalém. E o que nós temos aqui agora é Jesus dizendo que o cristianismo estabelecido por ele é a primeira religião de missão que existe. Não existia religião de missão. Nunca existiu uma religião com a responsabilidade de pregar a sua religião a outros povos. Nunca existiu. O cristianismo é a primeira religião de missão que existe. Né? A partir de então, houve o que era chamado de missão de imigração. O que é a missão de imigração? O que os árabes faziam, ou seja, se você tem uma comunidade árabe no Brasil, o que eles fazem? Põe uma mesquita ali. Para quê? Para servir os árabes, não para pregar para o brasileiro. Era assim, né? Agora eles descobriram o poder da religião e estão trabalhando na conversão de pessoas estrangeiras, mas eles não faziam isso. Era missão de imigração. O que os alemães fizeram no sul, né, Rio Grande do Sul, a intenção deles não era evangelizar o brasileiro, era trazer pastores alemães para trabalhar com a comunidade alemã. Era uma missão de imigração, não visava evangelização. Entende? Então, o cristianismo foi a primeira religião de evangelização que houve no mundo, de pregar a outros povos. E você tem aqui a base disto. É o Espírito Santo que capacita a igreja para pregar nos 4 cantos do mundo. Onde é que se cumpre isto aqui? Mas veja, ontem eu não falei sobre isso, né? Mas no Antigo Testamento nunca houve alguém que foi pregar a outro povo, sim ou não? Jonas. Então veja, Deus mandou Jonas a Nínive para a conversão dos ninivitas, sim ou não? Os ninivitas foram convertidos? Então veja, o que foi que Jonas pregou aos ninivitas? Conversão? Destruição. Juízo. Certo? Não foi oferecer aliança, foi dizer, Deus vai acabar com vocês. Foi isso. Esse é um evangelismo explosivo mesmo, né? Então veja, no Antigo Testamento, o que era necessário para participar do povo? Para que você fosse povo de Deus no Antigo Testamento, o que era necessário? Circuncisão. Os ninivitas foram circuncidados? Não. Que mais? Eles guardaram a lei? Não. Eles assumiram o compromisso de ir a Jerusalém para adorar? Não. Quem que eram os ninivitas? Né? Eu estive no Iraque, em Bagdá. Nínive ficava a 40 quilômetros acima, que hoje é Mossul. Né? Veja, o que eram os ninivitas naquela época? Era a capital do Império Assírio. Quem era o Império Assírio? Que havia deportado o Reino do Norte. Né? Quer dizer, então diz o texto de Jonas, que desde o imperador até os animais, todos jejuaram. Certo, se está lá, foi isso. Mas isso foi para a conversão, então, como já disse, se uma tribo não há conversão no atacado, vocês já viram a conversão do império inteiro? Desde o imperador. E até os animais jejuaram, né? Será que também foram crentes? Né? Então veja, foi isso. Ou eles simplesmente acreditaram na pregação. Porque vejam, lembra-se quando Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados à fornalha de fogo ardente? E aí Nabucodonosor olha, vê lá 4 e o quarto é semelhante ao filho dos deuses, ou seja, era um anjo. E quando então manda tirar, o que Nabucodonosor diz? Não há Deus como Deus de Israel. E aquele que falar contra o Deus de Israel será morto e a sua casa demolida. Por quê? Porque Nabucodonosor então foi crente, é isso? Não. Ele apenas reconheceu mais um Deus no seu panteão. No meio de todos os deuses que ele adorava, ele assumiu mais um. Esse é poderoso. Né?
É isso. Não houve conversão em Nabucodonosor, mesmo com palavras desse calibre. Né? Então, o que aconteceu com os ninivitas foi acreditar que de fato haveria destruição. E eles reagiram a isso. Vamos jejuar, vamos mostrar que nós não queremos. E Nínive não foi destruída naquele momento, porque não muito tempo depois foi. Acreditar na mensagem. Então veja, qual a diferença entre arrependimento e remorso? Não ser temporário. Arrependimento sincero, remorso é... Basicamente o seguinte, o arrependido, ele lamenta o que ele fez, e o remorso lamenta as consequências do que ele fez. Né? Judas se matou por quê? Por remorso ou arrependimento? Ele se arrependeu, está no céu, não é isso? Por isso é chamado filho da perdição. Judas foi para o inferno, mas ele chorou pelo que ele fez, porque as consequências, ele não queria a morte de Cristo daquela forma, etc. Ele chorou. É remorso. Chorou pelas consequências do que ele fez. Mas se ele não tivesse matado, continuaria um ladrão como ele era. Não houve arrependimento. Não? Era de Pedro. Pedro também chorou. Chora amargamente e depois Jesus o procura para o restaurar. Tu me amas, né, etc. Não? Veja, um dos textos mais dramáticos que nós temos nas Escrituras está na carta aos Hebreus, quando é dito que Esaú procurou arrependimento entre lágrimas e não encontrou. O que foi isso? Remorso. Ele chorou apenas. Ele chorou, lamentou a perda da primogenitura. Mas ele continuou o mesmo ímpio que ele era. Não houve arrependimento. Não? Então, aplicando isso aos ninivitas, foi como que um remorso antecipado. Né? Eles estavam fugindo da consequência do que eles fizeram. Por isso, jejuaram, sentaram em pano de saco, cinza, né? Vestiram pano de saco, cinza, mas não houve arrependimento. Por causa disso tudo. Por quê? Não houve circuncisão, não guardaram a lei. Quer dizer, não há vida com Deus nenhuma. E não existe uma conversão de um império, desde o imperador até... Quer dizer, não é possível. Ainda que o imperador tivesse convertido, como que não libertou o Reino do Norte, então? Continua a mesma coisa. Então, não houve conversão. No entanto, Jesus diz o quê? Alguém se lembra? Mais misericórdia. Que os ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração. Então vejam, por que então Deus mandou Jonas a Nínive? Qual foi o objetivo? Para que Jonas escrevesse ao seu povo. Qual é a mensagem do livro de Jonas? É Deus dizendo para o povo assim: vocês estão vendo aqueles miseráveis pecadores, pagãos? Eles acreditaram na palavra do meu profeta e vocês não acreditam. Essa é a mensagem do livro de Jonas. E tem tudo a ver com o que Jesus fala. Né? Ele diz: os ninivitas se levantarão no juízo contra essa geração. É o mesmo princípio. Os ninivitas, que eram pagãos, acreditaram na pregação de Jonas. E Jesus diz o quê? Eis aqui que é maior do que Jonas. Vocês não acreditaram, não acreditam em mim. Então os ninivitas vão ser levantados para dizer, olha, eles acreditaram, não que eles foram convertidos, mas eles acreditaram na palavra do profeta, mesmo sendo pagãos. E vocês que são povo de Deus, não acreditaram no Cristo na época de Jesus e na época de Jonas na pregação dos profetas. Esse é o argumento. Então, o livro de Jonas é um tapa na cara do povo, mostrando isso. Né? O profeta Isaías que diz, né, que o boi conhece o seu possuidor. O jumento, o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não tem entendimento. Né? Então veja, e sabe que quando Deus faz isso, é uma forma de humilhar o homem, né? Porque ele está dizendo, o animal reage melhor do que vocês, o animal tem um comportamento mais digno do que vocês, o boi conhece quem o possui, vocês são meus. O jumento, quem o alimenta, o dono da sua manjedoura. Eu alimento vocês, Deus está dizendo. Vocês não me conhecem.
né? Certo. É muito interessante. Bom, mas então vejam, o que Deus tem em mente com o derramamento do Espírito, já estou terminando, 5 minutinhos já encerro, é exatamente capacitar a igreja. Veja, qual foi o sinal do Pentecoste? O que aconteceu lá? O que aconteceu? Também veio para o Espírito como entender. Isso. Primeiro eles ouviram o som de um vento impetuoso, né? Em hebraico, espírito é ruar. Ruar é um termo onomatopaico. A onomatopeia é uma figura de linguagem que o som da palavra se liga àquilo que representa. Então, o som do vento impetuoso é ruar, né? Aquilo que vem avassalador, que não consegue deter. Então, quando se diz que ouviu-se o som de um vento impetuoso, é o Espírito Santo, ruar, né? E o que eles viram? Línguas de fogo pairando sobre os apóstolos, né? Vejam, por que língua? Porque está associada à pregação da igreja. A pregação da igreja é língua de fogo. O fogo, nas escrituras, significa o quê? Juízo e purificação. Quando nós pregamos o evangelho, para que nós pregamos? Qual o resultado da pregação? Jesus diz, aquele que crer e for batizado, será salvo. E quem não crê? O anúncio do evangelho não é apenas para a salvação. É isso que, é lógico que nós pretendemos é a salvação. Mas na verdade é um divisor de águas. A pregação é fogo. Ela vai purificar o eleito e vai colocar juízo sobre o ímpio, né? Exatamente. Creu ou está condenado. Por isso, línguas de fogo. Ou restaura, purifica o eleito, ou se não é eleito, juízo, fogo, né? Então, é isso, línguas de fogo. E os apóstolos falaram o quê? As línguas eram línguas internacionais da época. Não eram línguas estranhas, nem língua de anjo, nem língua de bebê, nada disso daí, né? Os apóstolos dizem, como nós os ouvimos falar em nossa própria língua. É mais do que claro isso, lá eram línguas estrangeiras da época. E são listadas 16 regiões e nações. Não somos partos da Mesopotâmia, da Roma, etc. Várias nações e regiões. Eram línguas estrangeiras da época. Eles dizem, como podemos ouvi-los falar em nossa própria língua? As grandezas de Deus. Então veja, o Espírito Santo leva a igreja a pregar o evangelho para que os povos, em suas próprias línguas, engrandeçam a Deus. Então veja, o Novo Testamento, ele tem essa ênfase missionária. A igreja, ela tem o DNA missionário, né? Ela tem a responsabilidade de falar de Cristo a todas as nações, né? E a responsabilidade é da igreja. Hoje se debate, por exemplo, na missiologia, a legitimidade de agências missionárias. Uma agência missionária está ligada a uma denominação, ou pode ser interdenominacional. Mas na Bíblia, a responsabilidade de evangelizar os povos é da igreja ou de uma agência missionária? Então se debate isto. Se a igreja local mantivesse um missionário em outro país, mantendo esse missionário, será que para a igreja isso não seria algo muito bom? O envolvimento direto com a missão? Mas como as igrejas ou não têm porte para isso, né? Não têm condições financeiras, né? Ou não têm, às vezes até interesse, então se criou agências, né? Para que faça isso em nome de uma denominação. Mas, biblicamente falando, a igreja é responsável, né? Aqui no Brasil mesmo tem ocorrido igrejas com algum porte ter os seus missionários, mandar seus missionários e mantê-los, né? Ter um envolvimento direto com missões.
igrejas menores poderiam se associar, né? 2, 3 igrejas para fazer isso, né? Não podemos dizer necessariamente que uma agência missionária esteja errada, mas não é o que está nas Escrituras exatamente. A responsabilidade é da igreja, não de denominações, vamos dizer assim, né? E isso traria o contato direto da igreja, né? Então veja, vocês já ouviram aquela coisa, né, de que o que você pode fazer na obra missionária? Orar, contribuir ou ir? Você pode ir? Pode? Exatamente. Quem disse que você não pode? Né? Você já imaginou se cada crente tirasse 15 dias das suas férias e fosse para um campo missionário? Qual seria o impacto disso no mundo? Mas o que nós fizemos? Nós cristalizamos um modelo onde há profissionais de evangelização. Então eu pago para ele ir e eu fico. Né? Mas não é isso. Nada contra os chamados missionários. A questão é que todos nós deveríamos ir. Todos. Né? Eu tenho ido, na medida do possível, eu tenho ido apoiar campos missionários. Vejo isso uma responsabilidade. Né? Eu não sou o missionário dentro da categoria de um missionário, mas eu vou aos campos e faço o que eu posso fazer lá. Né? Então, se cada crente pensasse assim, ia haver um incremento no trabalho de evangelização mundial magnífico. Né? Mas nós deveríamos falar mais sobre isso, se Deus permitir, à noite, sobre a realidade de missões nos nossos dias. Tá bom? Pastor, sim. Poxa, primeira pergunta da manhã, vamos lá. A primeira não. Nem todo irmão tem condições de... Claro, pode fazer missão no Brasil, sim, mas sair para fora... Tá, então, veja, é o que eu pretendo falar, mas veja, a palavra missão não é bíblica. Não existe na Bíblia a palavra missão. O que existe é a palavra evangelização, proclamação, pregação. Então, veja, quando nós falamos uma igreja missionária, esta é uma igreja missionária? O que é uma igreja missionária? O que é? Quando você fala, essa é uma igreja missionária. Por quê? Porque sustenta 3, 4 missionários, certo? Aí você fala, é uma igreja missionária. Aí você pergunta, quantos convertidos entram pelo trabalho dessa igreja aqui? Pela evangelização dos irmãos? Ninguém. Aí você fala, que raio de igreja missionária é essa? Que paga para ir pregar lá no outro continente, mas aqui ninguém faz nada. Então, isso daí é uma cortina de fumaça. Para a igreja pensar assim, nós estamos envolvidos nas missões. Não. Primeiro que eu não sou contra a palavra missão, eu sou contra o que se cristalizou, esse modelo de que missionário que vai lá, você paga para ir lá e você fica aqui, você, né, o crente, sem fazer nada. Né? Então, por isso a questão de evangelização. Evangelizo onde? Onde evangelizo? Em todo o mundo. Aqui, no outro país, evangelizo em todos os lugares. Quando eu falo missão, é onde? É sempre em algum lugar distante. Aí para tentar, vejam só que coisa interessante, para tentar fazer a igreja atuar na cidade, criou-se missões urbanas. O que é missão urbana? É evangelização, gente. O que é isso? Para tentar despertar a igreja para evangelizar na própria cidade, então você traz o conceito para dentro, missão urbana. O que é isso? É evangelizar. Pura e simplesmente assim. Fazer discípulos de todas as nações. Né? Não é... A ideia de missões, volto a dizer, não é um erro. A questão é como isso se cristalizou. Porque nós, então, adotamos um sistema onde você tem profissionais de evangelização, a igreja paga para ele pregar em outro lugar e se sente confortável, mesmo ninguém evangelizando ninguém onde está. Quer dizer, que raio de igreja missionária é essa? O que a irmã ia falar? Mas eu já fiz lá atrás, e pregando o evangelho para todas as criaturas. Ali já havia problema de todas as atividades
da igreja. Exato. Aí é missão, também pregação locais, também distante. Então. Certo? Então, se ele prega o evangelho a toda criatura ali, Jesus já reduziu o que ele fez. Tá. A questão é que todos nós temos que pregar. Se eu tenho condição de, por exemplo, ir à África, à Ásia, eu vou. Se eu não tenho, eu estou evangelizando aqui, posso ir, por exemplo, numa tribo indígena, a quilombola. Se você quer aquilo que é chamado de experiências transculturais, você não precisa sair do país para isso até. Você tem refugiados, você tem vários grupos étnicos, culturais, que são específicos, que você poderia trabalhar na evangelização deles. A questão é que a igreja hoje, ninguém mais evangeliza. Ninguém evangeliza. O crente não evangeliza mais. E ele se sente bem simplesmente pagando. Então eu estou aqui, todo mês eu tenho minha oferta missionária. Aí se sente atuante no reino de Deus. O que ele faz? Nada. Ele paga. Só isso. Isso é uma igreja missionária? Isso eu vejo na realidade da nossa igreja aqui. A gente não vê conversões de pessoas. Está vindo pessoas que já passaram por outra igreja e vindo para cá. Não tem alguém que veio, então, se converteu. Então, eu acho que falta esse desafio, o pecado, realmente, essa pregação que move o coração do ser humano. A Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje, ela é extremamente devedora dos neopentecostais. Né? Por quê? Porque eles evangelizam. E aí, por causa de Hernandes Dias, por causa de Nicodemos, especialmente, eles ouvem as pregações e vão procurar a Igreja Presbiteriana. Exatamente. Porque os presbiterianos não evangelizam ninguém. Ninguém. Pode haver uma exceção, mas ninguém evangeliza. Né? Então, o que nós temos são ondas de neopentecostais, agora também congregação cristã, né? Alguns estão vindo. Né? Nós somos devedores a essas denominações aí, porque o crente presbiteriano não evangeliza ninguém. Né? Aí depois forma uma igreja missionária. É um contrassenso. Né? Até porque evangelizar também muitas vezes até dentro da nossa própria casa. Né? A começar da nossa própria casa. Alcançar lá, mas eu não estou alcançando nem da minha casa. Talvez. Qual a definição mais bíblica de evangelização? Jesus deu, falando de um texto que não tinha nada a ver com evangelização, mas é um aspecto de antropologia bíblica mais profundo. Ele disse, a boca fala do que está cheio o coração. Isso é evangelizar. Você já recebeu uma bênção muito grande? Já? Quando você recebe uma bênção muito grande, o que naturalmente você começa a fazer? Você começa a falar para todo mundo, não é isso? Existe alguma coisa mais abençoada do que Jesus em seu coração? Se o seu coração está cheio de Jesus, o que naturalmente vai acontecer? A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando eu chego numa igreja que diz que está tendo treinamento para evangelização, eu falo, a vaca já foi para o brejo. Acabou. Eu nunca vi alguém evangelizar porque fez curso. Olha meu diploma aqui, agora eu vou evangelizar. Que é isso? Não existe isso. Né? A evangelização é fruto direto da comunhão com Cristo. Se eu tenho meu coração cheio de Cristo, cheio de Jesus, naturalmente eu vou falar. Eu não vou precisar daquelas ciladas, né? Às vezes você vê o crente pensando assim, eu vou pegar ele lá no trabalho, na hora do almoço, quando ele descer, esse cara vira, pego ele ali. Não é assim, não preciso planejar isso. A evangelização acontece na conversa natural, no ambiente da palavra. Vocês já pararam para pensar que nós fizemos um pacto de não tocarmos no nome de Cristo, referência a Deus, qualquer referência à palavra, em qualquer conversa que nós tivermos, nós evitamos ao máximo. Gente secreta. Agora, como assim? Se eu sou crente, eu deveria propositalmente falar de Jesus quando estou falando de política, de futebol, receita de bolo. Eu estou lá citando a Bíblia, eu estou lá falando de Deus, falando de Jesus. Eu vou abastecer o carro, olha, Deus te abençoe, fique com Deus. Eu tenho que mostrar quem eu sou. No meu e-mail profissional, põe um versículo bíblico. Mas se eu fizer isso... Já ouviram falar de perseguição? O crente hoje não é perseguido por quê? Porque ninguém sabe que ele é crente.
Então, lá no seu e-mail profissional, lá no seu trabalho, o espírita coloca um pensamento espírita, o filósofo tal, mas se você colocar um versículo bíblico, não pode. Como assim? Ah, se eu puser, vai ser perseguido? O que a Bíblia fala? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantos? Todos. Quando? Sempre. Né? Por que o crente hoje, né? A ilustração. Você tem duas igrejas. Numa, você vê muitos demônios entrando pelas portas, paredes, aquele alvoroço demônio. Na outra, você vê um demônio sentado no telhado. Qual é o perfil dessas igrejas? Essa que tem um monte de demônio. Que igreja é essa? É a igreja fiel. A igreja fiel, ali o diabo tem trabalho. Ali os demônios estão em alvoroço, tentando fazer alguma coisa. Agora na outra o diabo está de férias, né? Está lá sentado, tranquilo, não precisa fazer nada, né? O crente faz nada. Vai perseguir quem quer dele. Tá bem, exatamente. Exatamente. Então veja, nós temos uma visão extremamente equivocada de vida cristã. Né? Nós buscamos a Deus para que Deus se agrade de nós e faça o que nós queremos. A ideia de servir a Deus na seara, de ser um servo, de realmente colocar a cara para bater, como se diz, dizer eu sou um crente, vou falar disso, vou falar de Jesus, o crente não faz mais isso. Especialmente o crente presbiteriano não faz isso. Né? Ele não fala de Jesus para ninguém. E evita ao máximo. E aí o que acontece? Né? Aí fala assim, bom, mas eu tenho tanta dificuldade. É lógico que tem. A pessoa que está do seu lado, ela nem sabe que você é crente. Aí se de repente você vira para ela assim e fala, você conhece Jesus? Dá até taquicardia, né? Como assim? De onde veio isso? Agora se você é um crente que por Jesus transbordar o seu coração, você está sempre falando dele, então está falando de futebol, você, olha, tem um verso nas Escrituras que diz assim. Isso ainda não é evangelização. Você está conversando, olha, certa vez Jesus falou assim, isso ainda não é evangelização. Mas a pessoa que está conversando com você, ela sabe quem você é. E ela sabe que em algum momento você vai evangelizá-la. Ela vai estar até esperando por isso. Né? Agora, de repente você vem com um negócio, Jesus te salva, quer dizer, pessoa, de onde surgiu isso? Sai um salto assim, do nada. Entregar folheto, eu não chamo isso de evangelização, não é evangelização. Né? Não sou contra entregar folheto, mas não chame isso de evangelização. Evangelização é você conversar com alguém e comunicar Cristo com clareza àquela pessoa. Isso é evangelizar. Isso. É mais estatística aí, né? Literatura evangelística, 5.000, 10.000, quem veio? Ninguém. Quer dizer, como eu disse, não sou contra, mas eu sou contra chamar isso de evangelização porque não é. Né? Outra coisa que você já tocou aqui é dar comida. Fizemos muito disso. Em uma congregação em Monte Alegre, que o pastor dava comida naquela pobreza, não tinha muito pobres, pão, café com pão, congregação morta, não converteu ninguém. Aqui também a gente está dando alimento, dá cesta básica, não muda ninguém. Não tem transformação nele. Hoje existe o que é chamado de missão integral, que é, apesar do nome, uma heresia. Porque é exatamente isso. O que se pensa? Vou dar cesta básica, vou dar um curso de música, eu vou pagar uma consulta no médico. Né? Bom, podemos fazer isso, até devemos, mas isso não é evangelizar. Eu tenho que comunicar a Cristo. Isto é evangelização. Né? Outra coisa, a vida, né? Se você faz tudo isso, mas não tem vida, a pessoa olha para você, parece Cristo. Com as próprias obras desdiz o que quer falar. Né? Aqui a gente faz a extração, como o presbítero está dizendo,
E muitas vezes tem um período que a gente deixa de dar, meu Deus, uma encrenca, tá, pastor? Vira direito adquirido. Encrenca, porque, meu Deus, por que deixou de dar para mim? Não, É. mas isso não é justo, tá dando para todo mundo, por É. que não tá dando ainda para mim? É. Briga, É. tá? Sai comigo. Podemos e devemos ajudar, desde que haja a pregação do Evangelho. Né? Não só alimento material, qualquer coisa, isso não é evangelizar em hipótese alguma. Né? Mas, vamos parar por aqui. Tem muito mais para falar, mas vamos parar por aqui. E se Deus quiser, à noite deverei falar sobre a chamada Grande Comissão. Vamos até revisitar algumas coisas que falamos aqui, mas vamos expandir um pouco mais também. Tá bom? Então vamos fazer uma oração e vamos parar por hoje. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque podemos abrir a tua palavra, meditar nela. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, por tua palavra, ó Deus, fala ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, que haja um despertamento na vida de cada um, para que nós, ó Deus, falemos daquilo que está cheio o nosso coração. Mas para isso temos que ter tempo de qualidade contigo. Temos que ter, ó Deus, leitura da palavra, oração, em tempo, ó Deus, de qualidade, para que nós, de fato, tenhamos Jesus transbordando o nosso coração, para que falemos dele, ó Deus, com toda naturalidade, a cada momento, como aquilo de mais importante, o nosso tesouro. E sendo assim, falaremos dele, ó Deus, com entusiasmo e alegria. Abençoa-nos assim. Desperta a tua igreja para a realidade, ó Deus, da evangelização mundial, que começa onde nós estamos e até onde o Senhor puder nos levar, quiser nos levar, dentro das nossas capacidades, das nossas posses, mas que nós nos coloquemos nas tuas mãos e o Senhor haverá de nos abençoar. Assim, receba a nossa gratidão, perdoa nossos pecados, oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.